das lutas, tudo bem com vocês? A última vitória de Conor McGregor dentro do octógono mais famoso do mundo aconteceu há mais de 3 anos atrás, contra Donald Cerrone na categoria dos meio-médios. Se você voltar um pouco mais no tempo, você vai lembrar que a última vitória de Conor como peso leve foi em novembro de 2016, quando ele se tornou campeão duplo do UFC. Mais de 6 anos e 4 meses se passaram e o irlandês, que é o maior fenômeno midiático que esse esporte já viu, continua incomodando e causando caos sem sequer ter voltado a pisar no cage do UFC. E o Conor é uma figura tão poderosa que nem mesmo as 2 derrotas recentes para Dustin Poirier baixaram sua relevância. Por que eu tô falando isso? Porque o ex-campeão duplo do UFC, que gravou The Ultimate Fighter 31 contra Michael Chandler, sequer ainda tem uma data marcada para enfrentar o americano, mas nem por isso ele passa batido pelos tops do UFC, que já estão preocupados com uma possível furada de fila. Nomes como Charles do Bronx, Beneil Dariush, Gilbert Durin e principalmente Justin Gaethje já começaram a antecipar o possível fator McGregor atrapalhando seus caminhos. Semanas depois de bater Rafael Fiziev e mais um baile da violência para o currículo, Justin Gaethje, número 3 no ranking oficial dos leves, falou à ESPN que pediria as contas e se aposentaria ao ver Conor furando a fila pelo título em caso de vitória contra Chandler. Eu desistiria se o Conor vencesse e o UFC desse a ele uma chance pelo título? Provavelmente sim. Isso me deixaria magoado com as ações da empresa que hoje eu represento. Mas isso está fora do meu controle. Realmente espero que isso não aconteça. Podemos imaginar uma série de coisas, mas existe a possibilidade de ser esse o cenário da categoria, o que me deixaria devastado, com certeza. E é claro que o irlandês rebateu imediatamente. Sua conta no Twitter, o Conor publicou: esse tolo com morte cerebral teve a chance ao título após uma única vitória contra Michael Chandler. Ainda assim, ele pretende sair e se aposentar caso eu consiga o mesmo. Clássico gay de cabeça de passarinho, idiota. 2 disputas de cinturão, 0 vitórias. A declaração do Gaethje é o sopro de consciência esportiva que ainda existe nesse esporte. Enquanto tem gente que simplesmente entende o impacto de um Conor McGregor disputando um cinturão de novo no UFC e não perde o sono por isso, o americano está fazendo o trabalho aí de expor o que ele pensa. Isso vai fazer o presidente do UFC, Dana White, considerar a opinião do Gaethje na hora de colocar ou não Conor McGregor numa chance por um cinturão? É claro que não. Mas para um cara como o Gaethje considerar aposentadoria só de imaginar Conor McGregor disputando o cinturão em caso de vitória contra Michael Chandler, você já imagina o impacto que a figura do Conor causa. Até Charles do Bronx, que enfrenta Beneil Dariush no próximo dia 6 de maio pelo UFC 288, sabe que, apesar do fato dele toda entrevista repetir que quer passar pelo seu próximo rival para se garantir como o próximo da fila pelo cinturão, hoje em posse de Islam Makhachev, até o Charles sabe que o efeito McGregor pode mudar o rumo das coisas. Eu acho que ele não vence do Michael Chandler, mas lutas são lutas, ele é um cara perigoso demais, ele é um cara que bate muito seco, né, e pode vencer, mas eu sou o próximo desafiante, né, todo mundo sabe disso, eu sou o próximo, não tenho o que fazer, mas também é aquilo que eu falei, eu tenho que passar pelo bem primeiro, para poder ser o próximo desafiante, mas tudo pode acontecer. Quem sabe eu passo pelo bem da Dariush e ele também passa pelo Chandler, e seja eu e ele. Tudo pode acontecer, não tem muito o que falar. Para quem não viu, na semana passada eu tive a oportunidade de conversar numa entrevista exclusiva com o próprio Dariush. Eu vou deixar o cartãozinho aqui em cima para quem ainda não assistiu. Eu recomendo, que está muito legal. Mas eu tive a oportunidade de perguntar para o Dariush o que ele pensa a respeito de Conor McGregor furando a fila na categoria dos leves. E o cara foi bem sincero. Do you have any concerns about Conor McGregor jumping in the line for the next title shot, even if you beat Oliveira? Yes. 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 Of course, of course. Conor is Conor, and if he does well against Chandler, it could be it could definitely push the UFC that way. And you have to understand, Chandler for him is a very good fight, because Chandler is an exciting fighter. He's a very skilled fighter, but when he likes to just brawl a lot too, which is good for Conor. Conor does well against guys who like to brawl. Por outro lado, tem caras com um discurso igual o de Gilbert Durinho, que no próximo dia 8 de abril no UFC 287 enfrenta Jorge Masvidal, tentando se garantir como próximo da fila pelo cinturão até 77 quilos. O Durinho não tá nem um pouco preocupado com Conor McGregor, apesar de saber o que pode acontecer. A única coisa que o Conor pode fazer na categoria é tornar o campeão mais rico, seja quem for. Espero que seja eu, mas se for o Leon ou o Cole,
Colby, quem quer que seja, você vai receber muito dinheiro. Eu não acho que será uma luta difícil contra ele, disse Durin em entrevista ao MMA Fighting. Vale lembrar que apesar da preocupação de Justin Gaethje e outros nomes com o possível privilégio dado ao Conor em caso de vitória contra o Chandler, o irlandês já admitiu numa entrevista ao The MMA Hour, uma entrevista que ele fez recentemente, ele já admitiu que em caso de vitória contra o americano ele quer disputar o título dos meio médios e não do peso leve. Isso significa que o Conor vai deixar o título dos leves pra lá? Não. Sua luta sequer tem categoria de peso definida para acontecer. Sua luta sequer tem uma data definida para acontecer. O Conor ainda nem entrou no programa antidoping da USADA para poder atuar no UFC. Se ele entrasse hoje nesse programa, ele só poderia voltar a lutar daqui a 6 meses. Só poderia pisar no cage do UFC daqui a 6 meses, ou seja, lá em outubro. E até lá muita coisa pode e vai acontecer. Timing é tudo nesse esporte. Sabe lá qual vai ser o cenário da categoria dos leves e dos meio médios daqui a 6 meses. Por mais que queira em primeira instância a disputa pelo cinturão da categoria dos meio médios, seja por comodidade, por não ter que cortar o peso para a categoria dos leves, quem sabe o que vai acontecer? Vai que o UFC promove Michael Chandler versus Conor McGregor no evento de Nova York em novembro, um mês depois da próxima defesa de cinturão de Islam Makhachev, que deve acontecer em Abu Dhabi em outubro. Tudo pode acontecer até lá, mas esse é o ponto do vídeo de hoje. Conor McGregor voltou a habitar o muro das lutas e isso por si só já é o suficiente para provocar o caos na cabeça de todos aqueles que acham que podem ser influenciados ou atingidos pelas decisões do irlandês. E repito, mesmo ele não tendo sequer uma luta marcada no octógono mais famoso do mundo, o octógono do UFC. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. É justa essa preocupação de Justin Gaethje e toda essa galera que já está projetando o que vai acontecer em caso de vitória do Conor McGregor contra o Michael Chandler? Ou será que as pessoas estão valorizando demais e não devem se preocupar com isso porque talvez o Conor nem vai passar do Michael Chandler? Qual a opinião de vocês? Comenta aí.